Programa Maturidade no Ar. Oferecimento Atabaque Turismo. Personalizada na pessoa idosa. 71999931174. Sindicefaz. Desenvolvendo políticas e ações inclusivas para valorização ao idoso. O MK Estúdio de Beleza em Itapuã. 71992702276. Eduartes Gráfica. 71994118028. E redescubra os melhores sons. Fonomed, aparelhos auditivos. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos nesse sábado especial, esse sábado maravilhoso, ao programa Maturidade no Ar. Hoje um tema muito importante, nós vamos falar hoje sobre solidão no envelhecer. E é claro, eu trago aqui no estúdio nada mais, nada menos do que Cláudia Feio, enfermeira, que vai falar um pouquinho, da solidão no envelhecer. Seja muito bem-vinda, é um prazer imensurável. O prazer é meu, Wagner. Você é uma pessoa, é um colega de trabalho, Sim. Uma pessoa assim da estrada, em defesa da pessoa idosa. E que bom que você está aqui, que bom esse programa. E que maravilhosa essa iniciativa da Band em poder abrir um espaço para que a gente fale e evidencie, essa população tão maravilhosa que é a população idosa e que merece esse respeito, esse espaço. Exatamente. Então, parabéns à Band, parabéns a você. Estou super feliz, emocionada de estar aqui. Opa! E espero poder contribuir para todos, mas sobretudo para aqueles que são os maiores interessados, que é o público idoso. Poxa, que bacana, eu fico muito feliz. Mas vamos lá, olha, defina pra gente aí o que é essa solidão. Poxa, seria bom se a gente não sentisse solidão, se não tivesse, né? Mas solidão, ela é uma coisa tão intensa que ela é conceituada como um estado de ser. Sim. É um sentimento que toma o sujeito, e aí ela não é específica do idoso, mas ela é muito comum no idoso por uma série de fatores. Mas a solidão, ela é um sentimento, que toma o indivíduo, independente dele estar sozinho ou acompanhado. Entendi. E que pode gerar várias questões, vários impedimentos, várias alterações. É uma temática extremamente atual, Sim. Nesse mundo tecnológico avançado, que deveria ser muito ao contrário, mas infelizmente a solidão ela tem sido um dos maiores problemas e um dos problemas do século. Eu imagino, eu acredito. Que não é só aqui, não é só o Brasil, é no mundo inteiro, entendendo que o envelhecimento está cada vez mais progressivo, a longevidade cada vez maior e o número de idosos sozinhos é enorme. E ainda mais agora, nesse período em que nós atravessamos esse distanciamento social, consequentemente isso vai trazer muitos problemas, inclusive pós-pandemia. Cláudia Feio, o que gera então essa solidão? Olha, Wagner, são muitos fatores, A solidão, ela é multifatorial. Sim. Mas a gente pode atribuir de uma forma muito frequente fatores de ordem social. E aí isso envolve família, envolve trabalho, que está misturado com a aposentadoria, com a perda dessa função laboral, com as questões das relações intergeracionais, filho, agregados, a própria personalidade do sujeito, Existem pessoas que são mais depressivas, menos otimistas, têm dificuldade de relação social, não gostam muito de um convívio fora de casa. Então, uma série de fatores que quando a gente envelhece, a gente tende a exacerbar algumas características, a verdade é que assim, ninguém escolhe estar sozinho. A solidão, ela é extremamente maléfica. Sim. E ela é geradora de muitos efeitos nocivos. Quem sofre de solidão não teve escolha para estar nisso.
mesmo que o movimento, mesmo que o funcionamento dessas pessoas tenham levado para este fim, para Sim. este momento, não é uma coisa pensada, não é uma coisa programada. Planejada. Né? É uma coisa que você vai sendo levado por vários fatores a se encontrar e a se perceber e a se sentir sozinho. Né? Exatamente isso. Inclusive, a gente pode estar sozinho ao lado de pessoas. Com certeza. Né? E a gente pode não se sentir sozinho por estar sozinho. Por estar sozinho. Né? Pois é. Então, assim, a solidão, por isso que a gente diz que é um sentir-se. Primeiro um sentimento que dá uma sensação de um esvaziamento. Exatamente. Né? E aí a gente não quer ninguém do lado. Né? A gente não tem uma vontade, um desejo, a gente não tem uma decisão sobre isso. É complicado. Então, assim, é muito subjetivo. Né? A solidão das pessoas não é uma solidão enquadrada numa caixinha. Cada um tem um contexto para viver a solidão. Sim. Né? Então, é necessário ter uma individualização desse olhar. Porque as solidões, elas variam por diferentes fatores e elas se manifestam também de formas diferentes. Né? Então, eu fico imaginando, né, nesse momento de pandemia, onde coloca o idoso no distanciamento social, né? Alguns estão colocando o isolamento, é bom deixar isso bem claro que há uma diferença muito grande nisso. O que isso vai trazer de problemas pós-pandemia, né? E o que está trazendo agora também, né? Assim, o isolamento social em si, ele não gera solidão, né? Ok. Porque você pode ter várias formas de interagir, né? Consigo e com o outro, criar novas formas de se entreter, mas, obviamente, para quem já vivia sozinho, para quem já está nesse ciclo de solidão, estar isolado por uma questão de pandemia e ter uma restrição social, sobretudo para aqueles idosos que são grupo de risco, né? Pessoas que têm doença crônica, que são muito longevas, muito velhas. Para essas pessoas, obviamente, que esse processo é mais duro, é mais difícil, é mais desafiador, essas pessoas se tornam mais vulneráveis. Sim, claro. Mas não necessariamente. A gente tem muitos idosos aí que estão, né, muito bem, se superando toda essa questão da pandemia, né? Inclusive reconhecendo que eles são grupo de risco, que eles precisam estar em casa e que eles precisam inovar. Sim. Né? Para fugir dessa neurose. E a inclusão digital ajudou, né, bastante. E né? aí, realmente, né? E a intergeracionalidade também ajuda. Colaborou bastante. Né? Colaborou bastante. É o que todos nós desejamos. Sim, né? sim. Mas, de fato, o isolamento social, ele pode trazer algumas... Ele pode piorar alguns quadros de solidão, né? E muitas vezes de negligência com esse idoso, porque muitas vezes esses idosos estão em quadro de solidão porque eles são negligenciados pelo serviço, pelas políticas, pela família, né? Muito bem colocado. Então, existem vários fatores embutidos. Cada caso é um caso. É que nem um processo de envelhecimento, né? Se envelhece de forma diferente. É muito individual, né? é muito individual, particular. É irreversível, enfim. Mas aí vai. Eu tive lendo recentemente, eu acho que em algum site, alguma coisa, que no Reino Unido foi criado o Ministério da Solidão. Isso me preocupa bastante, né? Então isso mostra o quanto nós temos de pessoas vivendo nesse mundo de solidão. Já no Japão, né, os japoneses idosos, eles cometem delitos para serem presos propositalmente. Por quê? Porque eles se sentem mais acolhidos na prisão do que no próprio seio familiar. Eu queria que você comentasse sobre isso. São realidades muito diferentes. Se por um lado a gente se preocupa de que as pessoas idosas precisem de um ministério, né, para acolher uma situação que já virou uma questão de saúde pública, sim, né? Se por um lado isso é positivo, significa dizer que essas pessoas estão sendo vistas como cidadãs, numa necessidade enorme social de serem reintegradas, de serem assistidas. Por outro lado, é assustador, porque a gente precisa viver mais e viver com qualidade. Sim, claro. E solidão não é qualidade de vida, porque solidão traz sofrimento,
traz fragilidade, vulnerabilidade à doença crônica, uma série de questões. Para você imaginar, na última PNAD, né, que é essa pesquisa dentro dos domicílios, nós tínhamos quase 4,5 milhões de idosos no Brasil vivendo sozinhos. Na Bahia, nós temos quase 330 mil. É muito. Né? Então, é muita gente vivendo só, é muito idoso que está sozinho, né? Por uma série de fatores. Então, isso é uma coisa muito séria. Quando a gente está numa sociedade em que essa pessoa é valorizada, é vista, né? É diferente. Entra a política pública aí, né? Você constrói um ministério, né? Que vai abraçar vai e que vai dizer, olha, a gente tem responsabilidade sobre isso. Isso é muito bom. Controlamos natalidade há muito tempo, não pensamos nessa longevidade tão grande e o que isso poderia trazer no encurtamento das famílias. Em países como o Brasil, a gente não tem política para isso. Não tem. Né? E a gente tem o Estatuto e a política que o Estatuto do Idoso tentam assegurar essa vigilância ao idoso, que também assistência. É uma assistência, porque o idoso tem direito ao remédio, mas tem direito ao lazer, ao direito à cultura, e tudo isso faz com que ele não fique isolado e tudo faz com que ele não se sinta só. Né? Mas é muito triste. É muito triste que você tenha que, por exemplo, cometer um delito para que você não se sinta só, para que você se sinta acompanhado. E, assim, a grande responsabilidade por vocês, idosos, por pessoas que estão envelhecendo, é a família. E o que a gente vê, de uma forma geral, no mundo, no Brasil, é uma descontinuidade das relações familiares. Com certeza. Né? Olha, nós vamos chamar o break rapidinho. Não saia daí. É rapidinho. A gente vai e volta. Há 10 anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece um serviço de viagens especializado em atender ao público da pessoa idosa. Viagens nacionais e internacionais, sempre acompanhados de agentes especializados. Atabaque Turismo Personalizado. Entre em contato conosco, 71999931174. www.atabaquetour.com. Atabaque Turismo Personalizado. O Sindicefaz tem uma base de associados de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual com média de idade acima dos 55 anos. É um público que demanda uma atenção especial por parte da entidade. Primeiro sindicato de fazendários do país a criar um departamento de aposentados e pensionistas, o Sindicefaz desenvolve políticas e ações inclusivas de valorização e pertencimento do segmento. Sindicefaz. Seja qual for a peça gráfica, placa de sinalização, adesivos de chão, adesivos para embalagens, adesivos para para-choque, rótulos, tag, banner, faixas, plastificação ou cartão de visita, pode confiar. A gente imprime. Contamos com uma estrutura com tecnologia digital para atender a sua demanda, com o máximo de qualidade e rapidez. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028. Conforto, espaço e muito requinte para você que gosta de cuidar do seu corpo. O Estúdio de Beleza MK está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de segurança. Manicure, pedicure, luzes, escova mega hair, depilação, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros serviços. Amplo estacionamento e com espaço kids. Venha para o Estúdio de Beleza MK Shopping do Farol, em Itapuã, 71992702276. Volta ao programa Maturidade no Ar, não disse que era rapidinho, hoje aqui com Cláudia Feio falando sobre solidão no envelhecer.
E olha, antes mesmo de passar a pergunta para você, Cláudia, tem telespectador aqui querendo saber coisas. Vamos lá ver? Olá, meu nome é Wanda Maria Ataíde Bispo. Tenho 81 anos e resido em Itapuã, Salvador, Bahia. Sou professora formada em Letras com Inglês, aposentada pelo Estado da Bahia e enfermeira, também aposentada pela Prefeitura Municipal de Itaberaba. Agradeço pelo convite e parabenizo a Wagner pelo brilhante programa Maturidade, onde são tratados temas de suma importância para a valorização e a autoestima do idoso. Eu gostaria de saber qual a diferença entre solidão e solitude. Querida Wanda, excelente pergunta, viu? Existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. A solitude, ela é uma escolha, né? A solitude, a gente não se distancia das pessoas, não se sente só. A solitude é uma escolha que traz felicidade, traz harmonia, é aquela coisa da gente ter o tempo para si, para pensar, né? Para olhar para dentro, para fazer escolhas mais maduras. Portanto, a solitude ela é super favorável, né? Em qualquer fase da vida, sobretudo, né? Para as pessoas que já viveram muito tempo e já tomaram novas decisões. A solidão não, a solidão ela é um esvaziamento, ela não é uma escolha, ela às vezes é resultado de uma conduta, de um funcionamento do sujeito ao longo da vida, da personalidade. Gera mal-estar, gera sofrimento, gera medo, muitos sentimentos negativos, inclusive adoecimento. Então, assim, todos nós necessitamos de momentos de solidão, né? Para que a gente possa se reconectar, mas a gente não precisa de solidão no sentido desse esvaziamento, né? Dessa falta de pessoas ao nosso redor. Então, assim, excelente pergunta, Wanda. Espero ter atendido e respondido e você tenha entendido o que eu quis te dizer, tá bom? Obrigada. Obrigado, Wanda, pela sua participação. Tem mais gente aqui para a gente ouvir. Meu nome é Eni Feio, sou professora aposentada. Estou muito contente com este programa da Band, que abrange os problemas da velhice, sob direção de Wagner, que merece parabéns pelo programa. E eu gostaria muito de saber, dentro da temática, quais são as consequências, quais são os danos que a solidão na velhice traz ao indivíduo. Olá, Eni, obrigada pela sua pergunta, importantíssima. A solidão, ela é tão negativa, ela é tão desorganizadora do sujeito, que ela é capaz de gerar muitos problemas. A gente fala dos problemas de ordem física, depressão, ansiedade, distúrbio do sono, distúrbio do apetite, né? Pessoas que comem demais, pessoas que comem de menos. Existem algumas alterações que são de ordem psíquica, então depressão, ideia suicida, ansiedade, agressividade, dificuldade de sociabilidade, aumento do isolamento. Então essa solidão pode cada vez ficar pior, né? E nos aspectos sociais, uma desintegração com o seio social, familiar, amigos, rede, qualquer rede social que você tenha, né? Amigos, igreja, vizinhos, você se afasta, você impede que as pessoas cheguem perto de você. Então, assim, da mesma forma que é multifatorial, é multicausal, é multissequencial. Então, assim, multiconsequências é algo assim extremamente velado e que a gente precisa estar muito atento, porque a gente já tem pessoas, os índices de suicídio aumentam cada vez mais, né? E depressão, sobretudo na população idosa. Vamos lá, tem mais gente aqui para a gente ouvir? Bom dia,
Sou Maria Angélica Souza da Silva, tenho 77 anos e sou uma professora aposentada. Agradeço e parabenizo o projeto Maturidade no Ar, conduzido elegantemente por Wagner Greyhal. Projeto interessantíssimo que proporciona à sociedade baiana, especialmente nós, do público da maturidade, momentos de aprendizagens, trocas, reflexões excelentes e especialmente a Rede Bandeirante pelo apoio na realização desse projeto. Gostaria de perguntar à enfermeira Cláudia Filho. Seguinte, mesmo morando com a família, há momentos em que nós idosos nos sentimos solitários. Como lidar com esse sentimento de solidão? Gratidão a todos. Olá, Maria Angélica. Poxa, que pergunta bacana, né? Estar no seio familiar não significa estar bem, estar feliz, né? A família, ela é o nosso principal eixo, mas nós precisamos ter um funcionamento satisfatório, feliz. Obviamente que quando a gente convive com pessoas, temos momentos de conflito, momentos de insatisfação, né? Mas é preciso que haja uma relação de respeito, de inclusão, né? de hierarquização mesmo dessa relação, né? De quem é mais velho, de quem é mais experiente. E às vezes nessa relação da família, sobretudo para os idosos que vivem com seus familiares, né? Muitas vezes esses direitos são um pouco banidos. Então, o idoso ele fica sem voz ativa, o idoso muitas vezes ele é desrespeitado, o idoso muitas vezes é violentado no seu desejo, né? Sofre às vezes violências de várias naturezas, psicológica, às vezes física. Então, muitas vezes estar no seio familiar não significa que o idoso ou a idosa estão felizes, satisfeitos com qualidade de vida. Existem pessoas que preferem institucionalizar, né, ir para uma instituição de longa permanência, para que elas possam ter um espaço mais dela, mesmo que elas estejam dividindo com outras pessoas, mas elas vivem uma realidade mais próxima, né, talvez menos conflituosa do que está com os familiares. Mas o ideal é que o idoso possa ter o espaço dele, a casa dele, o cantinho dele, né, com as coisinhas dele, e que ele possa manter essa relação interpessoal, essa relação social, principalmente com a família, mas com os amigos, Sim, com, claro. com os grupos de qualquer natureza, igreja, vizinhança, enfim, viagem, né? O idoso, a pessoa, porque envelhece, não quer dizer que ela não tenha a mesma necessidade de antes. A casa, ter o seu espaço é uma necessidade inquestionável. O que às vezes gera essa necessidade de estarem juntos? Muitos fatores, né? Econômico, social, os idosos hoje muitos idosos são esteio da família, precisam receber filhos e agregados para poder sustentá-los. Então, existe uma série de questões, mas talvez essa relação não seja uma relação feliz só porque estão juntos. Sim, com certeza. Né? Com e muitas certeza. vezes estar juntos dá muito mais noção a essa pessoa idosa de que de fato ela não está acompanhada. Eu acho que Maria Angélica foi feliz na pergunta dela. Sim, foi super feliz. Porque eu acho que é um problema muito normal que vem acontecendo comum, muito. Muito comum. Né? Eu acho que sua resposta deu um recado muito bom. Isso é importante, sim. Obrigado, Maria Angélica, pela participação. Cláudia, a solidão, ela traz doenças físicas ou até mesmo distúrbios psicológicos? Sim. Existem estudos já no Brasil e fora do Brasil, sim, que a solidão ela tem ampliado, né, o surgimento de sintomas de doenças que se cronificam, né? Então, hipertensão, diabetes, algumas doenças de origem cardiovascular, né? Então, por exemplo, a gente tem em torno de um aumento de quase 35% de doença cardiovascular para pessoas que têm queixa de solidão. Né? Depressão, a gente tem em torno de 28% de aumento do quadro de diagnóstico de depressão.
pela solidão. Então, esse cenário de solidão, ele tem uma relação direta com a cronificação de sintomas. E o que isso é ruim? É ruim porque, assim, à medida que a gente envelhece, a nossa capacidade funcional, ela vai reduzindo. Sim, quanto mais idoso, mais risco, mais vulnerabilidade. Claro. Né? Não quer dizer que nós vamos ficar doentes. Mas se eu vivo um processo de muita solidão, significa dizer que eu tenho baixo suporte social. Entendi. E o baixo suporte social me vulnerabiliza ainda mais diante da doença, diante do sintoma, que às vezes ele é consequência de um sintoma maior, que é a solidão. Por isso que a gente fala. É direcionado para um órgão, para qualquer outra coisa. Sim, por isso que a gente fala que a solidão é um sentir, né? É algo que está dentro do sujeito e que reverbera várias questões para o externo, né? E uma dessas questões é a doença. Não só a doença física, mas a doença psíquica, né? E a depressão é um sintoma, a distimia, né? Que é essa sensação muito progressiva de que a vida não tem mais valor, de que eu não tenho mais sentido. Não tem importância de ficar mais nesse E como a depressão também é uma doença pouco valorizada, Sim. Aí a depressão chega, né? E aí às vezes fica mais complexo tratar esse sujeito. É porque até a depressão é um conjunto de sentimentos, como a tristeza, como a solidão, né? Então, assim, como ansiedade, como sensação de pouca valia, né? Sensação, baixa autoestima. Ou seja, né? Não é pouca coisa. Tudo isso me faz fugir de um cenário social. Né? Eu me lembro muito daquela música do Alceu Valença, a solidão é fera, a solidão devora. É verdade. É amiga das horas, prima e irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos. É verdade. Né? É verdade. E causa um descompasso no nosso coração. Perfeito. Não é? Define muito bem, define muito bem. É um descompasso. É verdade. Né? Entre o que está dentro e o que está fora. É verdade. Né? Então, eu vou te perguntar, existe tratamento para a solidão? Existe. Se existe, quais são eles? Porque eu acredito que tem muita gente sofrendo de solidão. Olha, eu costumo dizer... E a gente precisa saber qual o remédio. Se é que tem remédio para isso. O remédio, ele é mais ou menos dar a volta por cima e a luta. Né? É entender de que você é importante da mesma forma quando você era mais jovem, que você tem 60, 70, 80, mas você tem uma história, você tem coisas ainda a aprender, coisas ainda a ensinar, né? Que o mundo não para, que a vida não para. Então, enquanto a vida há esperança, há sonhos, há tantas coisas para serem contempladas. E eu costumo dizer que o melhor caminho de prevenção, né? E também de tratamento para esses processos é a sociabilização. É você entender que você não vive sozinho. Nós somos seres coletivos, precisamos estar em coletivo. Né? E aí somos seres sozinhos dentro da nossa solitude, que é maravilhosa, né? Para que a gente possa se reorganizar. É engraçado que quando a gente nasce sozinho. Até quando a gente é trigêmeo, cada um sai primeiro, né? Sozinho, no seu horário. E quando a gente morre, cada um tem o seu caixão. Né? Então, é um processo que a gente vive em vários momentos da vida, mas nós somos seres coletivos, nós precisamos estar em convívio. Nós precisamos estar estimulados, eu diria assim, para a gente se socializar. E aí, assim, existem pesquisas que falam, né? Os idosos falam, qual seria a forma de reduzir a solidão para você? A primeira coisa que eles dizem é sair de casa. Que maravilha. Depois é atividade física, de qualquer tipo, dançar, correr, andar. Você começa a criar laços, né, de amizade. Qualquer coisa. Isso é importante. E em terceiro, contato familiar. Maravilha. Então, os serviços precisam estarem sensíveis para identificar esses pequenos sinais de isolamento, que isso já pode ser uma desorganização do sujeito, mas isso também pode ser uma organização da estrutura social. Né? E isso independe da pessoa ter uma boa condição financeira ou não, de etnia. Atinge a todos. Atinge a todos. Né? Inclusive, existem estudos que mostram que são mulheres de classe média alta as que mais queixam de solidão. Opa, que bacana. Olha, é uma honra, não sei como falar, velho. Já está acabando, já me dá uma dor no coração. Um beijo e até lá.